Olá, hoje eu passei por aqui para conversar com vocês que eu acredito sobre um trabalho que talvez muitas pessoas nunca ouviram falar e que eu acho maravilhoso e que é muito realizado na Alemanha. Esse trabalho é um trabalho onde misturam-se cores, onde o paciente escolhe as cores que mais atrai. E através dessa escolha de cores, você sabe a dificuldade do paciente e o próprio trabalho neste vidrinho de duas cores é que é o remédio do paciente. E aí você indica em que parte da entrada de energia do corpo dele é importante para ele se harmonizar, para sair de alguma dificuldade que ele possa ter, em amplos aspectos, sempre físico, emocional, espiritual. É um trabalho maravilhoso, muito simples. Até vou mostrar para vocês, é um vidrinho, tá? Aqui tenho alguns e eu trouxe aqui para vocês terem noção. Veja, aqui nós temos uma cor púrpura e verde. E tem uns outros aqui como exemplo, tá? De cores diferentes, de padrões, de tonalidades diferentes. Aqui tem um outro, para que vocês possam perceber as diferenças. Então, como funciona a aura soma? A aura soma, ela trabalha com a nossa energia áurica. Olha que coisas mais bonitas aqui. Estes são apenas alguns exemplos. Nós trabalhamos com diversos desses vidros de duas cores, e o paciente, ele vai escolher qual a cor que mais atrai, o que ele acha mais interessante, qual que ele acha mais bonito. E o mais interessante disso tudo é que o nosso ser é a nossa natureza, a nossa percepção, a nossa intuição, ela é altamente curativa. E quando você escolhe uma daquelas cores, ou um ou dois vidros, geralmente a gente escolhe um só daquelas cores, ela vai dizer para o terapeuta a necessidade do seu paciente, o que ele está necessitando. Mas você não precisa esmiuçar isso para o paciente, porque geralmente a gente tem um diálogo, um bate-papo com o paciente, antes de você pedir para que ele escolha esses vidros, tá? E quando ele escolhe um desses vidros, dessas cores, você sabe qual é a dificuldade dele, e você indica a ele aonde deve usar este vidro que ele escolheu. Então, como por exemplo, se ele escolher esse aqui, tá? Isso aqui tem um azul e um amarelo. O que significa? Porque isso também tem muito a ver com cromoterapia. As necessidades do nosso ser falando, gritando através das nossas escolhas, do chamamento que nós temos, com as cores que existem dentro deste vidro, deste trabalho. Aqui, por exemplo, ele necessita de harmonia. Ele está em desarmonia em alguma área da sua vida, angustiado e provavelmente por falta de coisas materiais. Não são provavelmente sentimentais. Mas veja você, quando nós temos uma dificuldade em harmonia, uma dificuldade financeira, esta situação, ela amplia com outras áreas da nossa vida, como o sentimental, como o emocional. E quando nós nos atraímos por uma das cores destes vidrinhos, o que nós fazemos? Esse paciente vai levar
este vidro, ele vai chacoalhar, misturar essas cores, e o terapeuta vai dizer a ele em que parte do corpo ele deve espargir. Isso aqui é para pulverizar, e você pulveriza este trabalho em algumas áreas do corpo do paciente. Aonde? Onde existem entradas de energias para que ele possa entrar numa vibração harmônica, de paz, de luz, de bem-estar, de harmonia, acalmando o seu ser no mais íntimo dele. E depende da situação, nós vamos orientando em que vórtices de energia ele pode usar para se harmonizar. Este trabalho é muito feito na Alemanha, tá? E de uma maneira geral, muitas vezes existe a participação de algumas pessoas em troca, em conversa, colocando, tirando de dentro do seu ser, em diálogo, em bate-papo com amigos, que na realidade nada mais é do que uma terapia quase que em grupo, se as pessoas se sentirem bem. Ou então você faz esse trabalho individual, para que todos se sintam tranquilos e sem estar sendo atingidos na sua individualidade. Outros pacientes precisam dessa comunicação. Então, o que a gente faz? A gente une essas pessoas que têm maior facilidade em convívio e não se preocupam que outras pessoas saibam dos seus eus mais profundos, das suas dificuldades de relacionamento, de profissional, de família, em todas as áreas, sentimental, em todas as áreas da sua vida. Quanto mais conversamos a respeito das nossas dificuldades, mais eliminamos a pressão do nosso interior. Nós livramos o nosso ser, a nossa alma, de uma cobrança constante do nosso mental, do nosso emocional. Quando nós verbalizamos um problema, ele esparge no universo. E por isso que tem muitas pessoas que desabafam com amigos, vão na igreja fazer confissão para aliviar o seu interior. Tá? Nós temos esse trabalho muito forte na Alemanha, com resultados maravilhosos. E dentro destes vidrinhos aqui que eu apresentei para vocês, e de acordo com diversas cores, a pessoa vai saber da sua necessidade, porque o terapeuta vai contar o que significa cada uma destas cores. Tá? Por exemplo, esta aqui, o verde, está precisando de alguma socorro na saúde. E a parte de baixo, assim, numa tonalidade tão clara, ela está buscando a paz por algum problema que ela já tenha consciência da saúde. Quando você não conhece o paciente, você conta para ele quais são as dificuldades dele, ele às vezes fica meio surpreso. Como é que você pode saber disso? E na realidade é o próprio paciente que nos conta as suas necessidades de acordo com a sua escolha. Isso tem, assim, um resultado espetacular, sem que você estresse seu paciente. Muitas pessoas têm muitas dificuldades de verbalizar as suas dificuldades, de conversar com um profissional a respeito de suas dificuldades, principalmente no início deste contato, quando não conhece o profissional que está atendendo, não se sente confortável para dizer algumas coisas. Mas quando ele próprio
escolhe as cores desses vidrinhos. E o profissional diz para ele o que está acontecendo na vida dele, pela simples escolha que ele teve. Porque as cores desses vidrinhos vão brilhar mais para esse paciente. O chamamento deste vidrinho com essas duas cores vão atraí-lo. Ele às vezes vai ficar indeciso, mas ele vai exatamente na direção da sua maior necessidade. Este trabalho é divino. Muitas vezes nós fazemos este mesmo trabalho com crianças e elas dizem pra gente assim: aquele vidrinho lá tem um brilho maior, tem uma estrelinha que brilha. É aquele trabalho que eu quero, é aquele vidrinho que eu quero. Então a gente vai conversar com a criança na medida da sua compreensão e nós vamos conversar com os pais ou com as pessoas que cuidam dessa criaturinha, da necessidade dela. Muitas vezes é um aconchego, é uma palavra de amor, é um abraço, é um carinho. E muitas vezes a gente pergunta, mesmo para o adulto quanto para a criança, o que mais te faria feliz agora? E a maior parte das vezes os olhos lacrimejam. Uma pessoa que possa me ouvir, uma pessoa que possa me compreender, alguém que possa me dar um abraço e dizer para mim: eu te compreendo. Só isso. Muitas vezes, gente, a cura do paciente não está em nenhum medicamento, está num olhar de compreensão, porque todo o nosso ser fala. Não só a nossa expressão facial, como nossa maneira de olhar, como o tom da nossa voz, como a nossa postura corporal, ele se sente compreendido e aconchegado. E muitas vezes você coloca o seu paciente na maca e o remédio dele é a sua compreensão, a sua maneira amorosa de ouvi-lo com atenção, com compreensão. E muitas vezes você o induz a um relaxamento profundo e faz uma prece, passando energias, não só destes vidros, mas outros tipos de energia, como a reikiana, como a karuna aqui, passando a energia da necessidade dele, dando a ele este vidrinho para que ele leve para casa e coloque determinados horários na sua residência ou no seu trabalho, aonde quer que seja, espargindo, pulverizando simplesmente este trabalho em alguns pontos que vai ser indicado para ele. E aí pronto. Ele vai voltando à harmonia novamente. Ele vai se acalmando, a maior parte das vezes a irritabilidade baixa e muitas vezes os pensamentos que estão muito negativos e que a gente pode perceber também, olhando a sua energia áurica. Tá? Então, este trabalho chama-se Aura Soma. Aura é nossa energia de ser, a nossa energia áurica. A energia que circunda todo o nosso ser. E esta energia diz das necessidades. E quando nós estamos negativos, tem uma nuvem escura ou rodeando, ou em alguns pontos dessa energia, no escuro mesmo, negro mesmo, e outras vezes uma nuvem que paira acima da cabeça do paciente. Geralmente ele está com pensamentos negativos, com intenções nada positivas, e este simples trabalho, o acolhimento, a compreensão, o tira de toda este momento que o levou à negatividade. Gente, eu só queria apresentar para vocês esse trabalho, Aura Soma, tá?
São trabalhos diretos na sua energia áurica, atingindo todo o seu ser. E lembre-se que qualquer energia colocada em sua pele, nos seus poros, penetra todas as camadas do seu ser. Então, aura, a energia da aura, que com as cores soma toda a compreensão e percebe-se a necessidade. Isso é muito lindo. E quando a gente conversa e vê os resultados que nós temos, gente, essa é a recompensa da vida. Poder ajudar. Com coisas simples, poder trazer novamente um ser ao seu centro com boas expectativas de vida, com vontade novamente de viver. Era isso que eu tinha para contar hoje para vocês. Talvez possa ser útil para vocês. Um abraço, um carinho, uma compreensão, um olhar de paz, um abraço apertado, segurando as mãos ou não de quem possa compreender, elevando os nossos pensamentos ao astral superior e divino, numa simples prece, doando o que você, com toda a sua intenção de ajuda, ofertar essa energia a quem necessita. Um beijo enorme para vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus.